Olá, ferinha, tudo bom? Vamos conversar nessa aula sobre algumas aplicações do Teorema de Steve. Na verdade, é uma grande aplicação que são os vasos comunicantes. Tá? A física escolheu esse tópico, escolheu esse exemplo para melhor mostrar o Teorema de Steve, para que ele ficasse mais claro para vocês, tá bom? Então, toda atenção é pouco ainda para entender legal isso daí, tá certo? Dá uma sacada lá no nosso slide. Bom, temos uma figurinha aí, tá? Na sua tela, onde a gente tem um vaso ou vasos comunicantes, tá certo? Onde a gente colocou dois líquidos não miscíveis, líquidos que não se misturam, tá certo? Um líquidozinho verde e um líquidozinho azul. Daí, pelo Teorema de Steve, a gente sabe que pontos que estiverem dentro do mesmo fluido, no mesmo nível, estarão submetidos a uma mesma pressão. Aí nós colocamos esse ponto 2 aqui e esse ponto 1. Porque esses dois pontos estão dentro desse líquido azul e estão no mesmo nível. Na verdade, o ponto 2 está no limite entre o líquido azul e o líquido verde. Tá certo? Mas se ele está nesse limite, a gente pode considerar como ele estando dentro desse líquido azul. Tá bom? Consequentemente, esses dois pontos estarão submetidos a uma mesma pressão e eu escrevi P1 igual a P2. Sendo que esses vasos aí, essas duas extremidades estão abertas. Tá certo? Consequentemente, a gente ficou com pressão atmosférica em ambos os lados. Então, ficamos com pressão atmosférica mais a hidrostática do líquido A, pressão atmosférica mais a hidrostática do líquido B. Simplificando aí, chegamos a essa relação que mostra HA sobre HB igual a densidade B sobre a densidade A. O que matematicamente nos remete à seguinte situação. Esse líquido B, ele é mais denso, ele é menos denso, desculpa, que o líquido A. César, por que você está afirmando isso? Porque veja só, uma coluna maior do líquido B está conseguindo exercer a mesma pressão, está exercendo a mesma pressão que uma coluna menor desse líquido A. Consequentemente, a densidade do líquido A é maior. É o que você vê matematicamente aqui, ó. HA está para HB, assim como a densidade B está para a densidade A. Tá certo? É a velha relação, velha porque a gente falou já na aula passada, de μGH. A pressão depende desses dois fatores aqui. Tá certo? Para um mesmo ambiente onde a gravidade seja constante. Então, se eu tiver pressões iguais, a densidade e o nível dessa coluna serão inversamente proporcionais. Então, esse sistema de vasos comunicantes mostra essa ideia, traz essa ideia, explica essa situação do Teorema de Steve. E aí, uma aplicação prática disso daí encontra-se em algumas cidades, principalmente cidades mais de interior, cidades que não têm, às vezes, um abastecimento de água pleno, mas aí a gente tem um grande reservatório de água nessa cidade, e esse reservatório, ele fica normalmente no ponto mais alto dessa cidade, tá? Ou em pontos muito altos. Por quê? Para ele gerar uma grande pressão hidrostática para alimentar as casas. Aqui você tem uma relação perfeita do Teorema de Steve, tá certo? Aumentando essa coluna de água, você acaba tendo uma pressão hidrostática grande. Se você pegar esse recipiente e fizer 3 furinhos nele, 1, 2 e 3, a água não sai com a mesma pressão nesses 3 furinhos, tá? Ela sai com maior pressão no fluido 3, no furo 3, desculpa. Por quê? Por causa da coluna que existe desse líquido nesse furo 3. Tá? Chuveiros, põe um edifício, tu pega um edifício, se não tiver um chuveiro elétrico que gere uma pressão externa a mais nessa água, os chuveiros elétricos, ou os chuveiros comuns, né, dos últimos andares, normalmente tem menos pressão de água que os dos andares mais baixos. Tá certo? Por causa dessa coluna de água. Então temos aí, ó, os reservatórios de água da cidade, de uma residência, funcionam como um sistema de vasos comunicantes,
comunicantes, onde, devido à tendência de nivelar em suas alturas, os reservatórios de água da cidade devem estar numa altura superior aos das residências e este numa altura superior às das torneiras, chuveiros, descargas e etc. Tá? Porque eles tendem a adquirir o mesmo nível. Por quê? Porque pontos no mesmo nível estarão submetidos à mesma pressão. Então, eles tendem a chegar nesse nível, tendem a se nivelar, tá certo? Porque eles têm a mesma pressão. Tranquilo? Consequentemente, eles têm que estar em pontos mais altos, tá bom? Beleza, né? Bom, tranquilo. Outra aplicação do teorema de Steve encontra-se nesse experimento que Torricelli fez. Na verdade, Torricelli fez o seguinte, ele queria encontrar qual o valor da pressão atmosférica, queria matematizar isso daí. Tá certo? Ele tinha noção de que esse valor deveria ser bem grande por situações que ele conhecia no cotidiano. Então, ele não escolheu para fazer um experimento para encontrar a pressão atmosférica um líquido de baixa densidade. Porque ele disse, pô, se eu faço esse experimento com um líquido de baixa densidade, eu terei grandes colunas desse líquido para se conseguir grandes pressões. Tá certo? E aí ele foi atrás de um líquido extremamente denso quando comparado com a água. Ele pegou o mercúrio. A densidade do mercúrio, 13,6 gramas por centímetros cúbicos. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Então ele foi atrás de um líquido mais denso para conseguir colunas menores. Tá certo? Para se conseguir grandes pressões com colunas menores, para viabilizar o seu experimento. Tá bom? Então ele pegou um tubo cheio de mercúrio, um recipiente contendo mercúrio e colocou esse tubo de vidro com mercúrio, né, invertido sobre esse recipiente. Consequentemente, escoou uma certa quantidade do mercúrio, ficando aqui em cima uma região de vácuo. Tá? E aí, qual foi a ideia dele? Bom, esse ponto aqui e esse ponto aqui estarão submetidos à mesma pressão, porque eles estão no mesmo nível. Esse ponto da esquerda está submetido à pressão atmosférica. E o ponto da direita está submetido à pressão do mercúrio. Tá? Então, se essas duas pressões são iguais, dá para a gente criar uma relação matemática entre elas. Então, a pressão do ponto da esquerda, pressão do ponto 1, diria assim, é igual à pressão do ponto 2. Do ponto 1 é a pressão atmosférica, do ponto 2 era a pressão do mercúrio. A atmosférica é o que ele queria encontrar. Do mercúrio ele colocou a equação DGH, inteligentemente, lógico. Tá? Densidade 13,6 vezes 10 a terceira. Gravidade 10 e a altura, retornando ao nosso slide, você vê que ele pegou uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, ou 0,76 metros de mercúrio. Ok? Então, ele chega a um valor de aproximadamente 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Na verdade, não é 1 exatamente, tá? É 1,013 aproximadamente. Mas a gente deu uma arredondada aí para 1 vezes 10 a quinta para facilitar. 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, ó, a gente cria essas relações. Ele chama essa pressão de 1 atm, e aí ele diz que 1 atm equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio, 760 torque é outra unidade de pressão, Torricelli, devido a essa experiência dele, ou 1 aproximadamente, né, vezes 10 a quinta Pascal, 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá certo? Veja um exemplo da grandeza da pressão atmosférica. Isso não é uma lenda, isso a gente faz esse experimento, isso ocorreu mesmo. Você tem aí alguns cavalos do lado esquerdo, alguns cavalos do lado direito, 2 hemisfériozinhos, onde a criança perguntou se ela afirmou que esses hemisférios estavam soldados, e aí a outra pessoa disse, nada disso, tem vácuo dentro e fora. A pressão atmosférica é muito grande, tá? Existe vácuo dentro e fora a pressão atmosférica é muito grande. Essa pressão atmosférica sendo muito grande, mesmo essa grande quantidade de cavalos de um lado e de cavalos do outro lado, não conseguiu
descolar esses dois hemisférios, porque existia vácuo aqui dentro, então não havia uma pressão de dentro para fora, só de fora para dentro, desculpem. E aí os cavalos não conseguem separar esses dois hemisférios, tá certo? Então retorna aqui conosco. Também no seu cotidiano você pode encontrar situações para ver realmente, para provar que a pressão atmosférica é algo muito grande. Tá certo? Você consegue ver isso aí. Você pega, por exemplo, um suco de caixa, tá? Um suco em caixa, tá? Que você toma esse suco e aí quando você toma até o final o suco, às vezes essa caixa amassa. Mas não é a sucção que está provocando esse amassamento dessa caixa. É que quando você succionou, óbvio, você retirou o ar dessa caixa. E aí foi a pressão atmosférica que amassou a caixinha. Porque ela é muito grande, essa pressão atmosférica. Tá certo? Entre outras situações. Nós conseguimos tomar líquido com um certo canudo por causa disso, com canudos por causa disso. Nós, supondo que isso fosse entre aspas, né, um certo canudo, a gente nós succionamos aqui, retiramos o ar. Quando a gente retira o ar do canudo, a pressão atmosférica empurra o líquido para esse líquido subir por esse canudo. Então não é a sua sucção, não é a força de sucção, isso não existe. Tá? É a pressão atmosférica que está empurrando para esse líquido subir. Então procure outras situações, vá atrás de outros exemplos para que você fique mais preparado, tá? Para esse tópico que envolve pressão atmosférica, que há uma grande possibilidade de ser cobrado no Enem, por que não? Tá bom, querido? Então, tchau, tchau, agora é com você. Um abração.